E aí pessoal, tudo bom? Tô gravando aqui esse vídeo, né, para uma aula sobre a cultura grega. Nessa aula é a primeira parte, né, tô fazendo um teste aqui, como que vai ficar a gravação, né, como que vai ficar o áudio. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre as características principais da cultura grega, né. Primeiro, a gente tem que entender o quê? A gente tem que entender que a religiosidade grega foi um ponto de união entre as diversas polis, né, as diversas cidades-estados. Então a gente tem que sempre levar isso em conta. O mundo grego era um mundo fragmentado, um mundo dividido em cidades-estados, cada cidade com a sua organização política própria, com o seu exército próprio, tinha suas próprias leis. Então, o que faziam deles um povo que compartilhavam cultura, que compartilhavam crenças? Era principalmente a religiosidade, a língua, que é o grego, né, a língua grega. Eles, como eu já disse, eles não se reconheciam como gregos, isso é o nome que a gente dá para eles agora. Por quê? Porque eles compartilhavam religião, compartilhavam a língua. Mas que religião é essa que você está falando? Essa religião é a religião politeísta, baseada principalmente na mitologia grega, os deuses da mitologia grega que a gente tanto está acostumado a falar. Esses deuses, o que a gente precisa saber desses deuses? A gente precisa saber que esses deuses têm características antropomórficas. O que são características antropomórficas? É que esses deuses eles se parecem com os seres humanos, eles têm forma de humanos, eles se parecem com os seres humanos. Então esse ponto ele é principal. Os deuses gregos, eles sentiam dor, sentiam raiva, sentiam amor, sentiam ódio. Então eles compartilham também dessa questão dos sentimentos próprios dos humanos, né? Então eles eram semelhantes aos humanos. Eles viviam, a sua principal morada era o Monte Olimpo, o famoso Monte Olimpo, que depois, quando a gente falar de Olimpíadas, a gente vai ver que esse Monte Olimpo, ele acaba dando nome às Olimpíadas, né? Então, os deuses gregos, é muito interessante a gente saber o quê? Que eles tinham virtudes, eles tinham defeitos, eles tinham uma série de elementos característicos do próprio ser humano. Então eles podiam andar entre os humanos. Qual que era a diferença do Deus para o humano? O Deus é imortal. O Deus grego ele é um ser imortal. Então isso é importante saber. Alguns deuses chegavam a ter até relacionamentos com humanos, gerando então os semideuses ou os heróis, como Hércules, o Teseu, o Édipo, são alguns heróis clássicos, né? Alguns semideuses gregos. Eles tinham alguns poderes também sobrenaturais, né? Invisibilidade, eles tinham poder de metamorfose. E esse ponto ele é fundamental, que ele ajuda a gente a diferenciar um pouquinho dos deuses dos humanos. Existem também outras criaturas mitológicas, né? Não só os deuses. Que criaturas são essas? Os centauros, os sátiros. O centauro é aquele, metade para cima homem e metade para baixo animal. E o centauro, é muito interessante a gente lembrar o quê? Que o centauro, ele se lembra de tudo. Como eu falei, lembrar, ele se lembra de tudo. O centauro, ele recorda tudo, ele não esquece nada. Então, sempre na história, quando a gente vai falar, vai escrever uma tese, vai escrever um artigo, uma dissertação, a gente fala, eu estou vivendo o dilema do centauro. Por quê? Às vezes a gente coleta muitos dados históricos, a gente coleta muitos dados em diferentes fontes, e a gente tem que fazer uma escolha. A gente tem que fazer uma escolha pelo esquecimento, o esquecimento de alguma dessas partes pesquisadas. Então isso é uma coisa muito interessante, né? O centauro, então, ele é um ser que guarda a memória, ele é um ser racional, ao contrário do minotauro. O minotauro tem a parte de cima, a parte superior animal e a parte inferior de humano. Então o minotauro é um ser irracional, diferente do centauro. Isso aí a gente consegue perceber até essa dualidade, né? O racionalismo humano e essa questão da agressividade, dessa veia animal que carrega o centauro, né? Que carrega o minotauro. Então, a gente falando um pouco sobre os deuses, a gente entra na ideia dos mitos gregos, a mitologia grega. O que são mitos? O que é mitologia? São um conjunto de explicações fantásticas para se explicar o mundo. Então, essas explicações fantásticas, elas falam da origem do mundo através de deuses, através de lendas, através, no caso grego, dos titãs, né? Que os titãs dão sequência a essa mitologia, dão luz aos deuses, e os deuses criam sua própria história. Dentro desses deuses gregos, né, a gente
fala de muitos, né? A gente tem o Zeus, que é o deus do céu. A gente tem Hera, que é a deusa do casamento. A gente tem Poseidon, o deus dos mares. A gente tem Hades, o deus do inframundo, né? O deus do submundo. E Ares, o deus da guerra. Então não vamos confundir Hades, o deus do submundo, e Ares, o deus da guerra. A gente tem outros deuses também. Afrodite, a deusa do amor. Deus Atena, a deusa da sabedoria. Deus Apolo, que também é o deus do sol. E o deus Dionísio, que era o deus das festas, o deus do vinho. Em homenagem a Dionísio que é elaborado toda aquela cerimônia dos teatros gregos. São festas elaboradas em homenagem a Dionísio. Então o panteão de deuses gregos ele é gigantesco. A gente pode falar deles durante muito tempo, né? Então, mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo e a gente vai seguir adiante com as influências gregas, né? Falando principalmente de como esses gregos adoravam os deuses. Como que eram esse culto aos deuses, né? Era através de oferendas, eles faziam orações, faziam sacrifícios de animais. Então, esse culto, ele é organizado pelos sacerdotes. Então, os sacerdotes são as pessoas que têm acesso ao interior dos templos e eles organizam esses cultos às divindades. Existiam várias festas religiosas, né, para festejar, para cultuar esses deuses. E essas festas se dividiam entre o culto doméstico, realizado dentro das próprias casas, o culto cívico em festas públicas e o culto panhelênico. Que culto panhelênico é esse? O principal deles era feito na cerimônia das Olimpíadas. As Olimpíadas eram um evento esportivo e também um evento cultural, religioso, que agregava todo mundo grego. Os gregos se uniam, as guerras paravam durante as Olimpíadas para festejar essa coisa que eles têm em comum, essa religiosidade, né? Essa proximidade com o Monte Olimpo, com os deuses que vivem lá no Olimpo. Os cultos cívicos, eles são realizados nos templos das cidades. Cada cidade-estado tem o seu próprio deus protetor. Cada cidade-estado escolhe um deus que mais se assemelha à sua característica cultural. O exemplo clássico é Ares com Esparta, né, o deus da guerra, com a sociedade espartana, uma sociedade guerreira, e Atena, com Atenas, a deusa da sabedoria. Esse culto panhelênico, né, ele era um culto maior, que já unia mais de uma cidade-estado. É um culto que unia vários povos. Ele se realizava em grandes santuários, ele era realizado em grandes santuários, eram grandes festas, grandes templos de Apolo, estádio de Delfos. Então, é muito importante a gente ligar esse culto panhelênico com a união das cidades-estados daquele mundo grego e também com a questão das Olimpíadas. Outro elemento interessante na mitologia grega é a questão dos oráculos. O que era o oráculo? O oráculo era uma fonte de consulta dos gregos, uma fonte de consulta para eles saberem como se portar, como agir. Uma passagem famosa, né, é que Sócrates vai consultar o oráculo de Delfos. Nessa consulta, Sócrates conversa com o oráculo de Delfos e ele vai em busca, ele quer saber quem é o homem mais inteligente da Grécia, quem é o homem mais sábio da Grécia. E nisso, Sócrates começa a sua busca, né, conversando com um, conversando com o outro, e consegue perceber que muitos deles achavam que sabiam de tudo. Então Sócrates começa a perceber, eu acredito que esse achar que se sabe de tudo acaba fazendo dessas pessoas um pouco mais ignorantes do que eu acreditava. Então Sócrates tinha uma expectativa muito alta e ele acaba sendo frustrado ao encontrar com essas pessoas que já acham que sabem de tudo. O que acontece com uma pessoa quando ela acha que sabe de tudo? Normalmente ela não está aberta para novos aprendizados. Então, esse ponto, Sócrates cria uma frase célebre, que é eu só sei que nada sei. Isso, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele está sempre aberto ao novo conhecimento. E isso acaba tornando dele um ícone da filosofia grega. Lembrando, mais uma vez, a gente vai falar um pouquinho de filosofia, né, de alguns elementos clássicos, né, como Platão, Aristóteles, mas a gente não perde o nosso rumo aqui, que é a cultura grega.
A cultura grega, ela deixou um legado gigantesco para nosso mundo ocidental, né? Também para o mundo oriental, em certo modo, principalmente expandido através do helenismo do Alexandre o Grande, né? Mas um desses legados clássico é a Olimpíada. As Olimpíadas, né? Vamos dizer assim. As Olimpíadas que foram disputadas aqui no Rio de Janeiro, né? Em 2016. E ela tem essa origem lá na Antiguidade Clássica. Era um culto panelênico feito em homenagem a Zeus. E a lenda diz que o fundador desses jogos, né, dessas competições, foi Hércules. E os gregos, combinaram de realizar esse culto, essa disputa entre as principais cidades-estados a cada 4 anos. Então daí que vem a periodicidade das nossas Olimpíadas atuais, né, de 4 em 4 anos. Lá no mundo grego, elas já eram realizadas em grandes proporções, em um estádio para 40 mil pessoas. E o vencedor de cada polis, ele era uma pessoa que ela era glorificada. Então existiam pessoas que treinavam já para disputar esses Jogos Olímpicos, já lá na antiguidade. Então, o vencedor, ele recebia os louros da vitória, né? Ele era parabenizado por essa vitória. Lembrando, as guerras paravam durante as Olimpíadas, existia uma trégua nas guerras, então o culto era tão importante que se uma cidade estivesse guerreando com a outra, eles se encontrariam ali nos Jogos Olímpicos, né? Um detalhe um pouco curioso, né, mas que a gente tem que falar, é que os homens que disputavam as Olimpíadas, eles disputavam nus. Eles faziam todas essas atividades esportivas nus, como também uma forma de culto aos deuses, essa perfeição que os deuses criou em forma de humanos, né? Então, a gente vai parar por aqui, porque eu acho que o vídeo vai ficar muito grande. Essa é a minha primeira experiência gravando vídeo, né? Porque para dar tempo de vocês fazerem uma prova legal. Então, ficou com algum errinho, eu ainda não sei mexer com a edição direito, mas espero que vocês gostem e que ajude vocês nos estudos sobre a Grécia. Valeu!